No Evangelho de João, capítulo de número 5, na altura do verso 7, a palavra de Deus diz assim: O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Gente, bom dia, que Deus abençoe sua casa, sua família, sua vida ao longo do dia de hoje. Essa é uma história interessante, existem debates teológicos acerca também dessa história, se isso era um fato, se isso era pagão, mas enfim, vamos ficar com aquilo que está escrito. O texto faz menção ao tanque de Betesda, um lugar onde muitos enfermos ali estavam esperando o movimento das águas que, segundo o próprio texto, quando movimentadas por um anjo, aquele que pulasse dentro das águas, ele sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E tinha um homem ali há 38 anos esperando esse movimento, aguardando por esse agito. E estando naquela situação já havia tanto tempo, Jesus passa por ele e pergunta: você quer ser são? Você quer ficar são? Quer ficar curado? E ele não responde nem que sim, nem que não. Aí é bem o texto que nós lemos, né? A resposta que ele dá denuncia aqui a mensagem de hoje, um aprendizado para mim e para você. O texto diz que o homem responde dizendo: eu não tenho homem algum que me jogue, ninguém me ajuda, ninguém me coloca no tanque quando a água é agitada. Pelo contrário, quando eu estou indo, eles ainda pulam na minha frente, eles ainda cortam a minha frente, e aí eles acabam pulando, cortando a minha frente, e por isso é que eu não tenho sido curado até o dia de hoje. E isso denuncia o que eu vou chamar nessa manhã de mediocridade. Por favor, a definição de mediocridade, a título até de dicionário, é a qualidade daquele que é medíocre, ou seja, mediano, normal, comum, aquele que vive na média. É óbvio afirmar que seria a maioria das pessoas, é aquele que está acostumado a fazer o que todo mundo faz. E aqui, gente, há uma lição muito grande que eu quero compartilhar contigo nesta manhã. Nós precisamos aprender o que não fazer. Quando Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? A resposta dele é apontar a falta, a ausência do milagre na vida dele como falta de outras pessoas. Ele diz: eu até gostaria, mas ninguém me joga no tanque. Em outras palavras, ninguém me ajuda. Se eu tivesse alguém que me ajudasse, se eu tivesse alguém que me jogasse no tanque, se eu pudesse contar com alguém que me levasse até lá, né, que me carregasse. E como mesmo no ambiente da fé, no ambiente da igreja, eu escuto esse tipo de conversa. Minha vida é assim porque ninguém me ajuda, porque se eu tivesse um patrão melhor, se eu tivesse uma igreja melhor, se eu tivesse um líder melhor, se eu tivesse alguém que me ajudasse, estendesse a mão para mim, olhasse para mim, mas eu não tenho quem olha para mim. E eu quero nessa manhã dizer a você que você é melhor do que isso. Não fique apontando, culpando os outros por aquilo que acontece ou deixa de acontecer na sua vida. Nós precisamos olhar para aquele que tem nos chamado, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Um outro ponto importante, que também é liberado pelas palavras desse homem, ele diz: quando eu estou levantando, outro pula na minha frente, outro corta a minha volta. Também quero dizer para você com todo temor que aquilo que Deus tem para você, ninguém pode roubar. Aquilo que Deus tem para você, ninguém pode roubar. A não ser você mesmo é que pode estragar o futuro que Deus tem para você com as suas atitudes e com as suas reações. Eu não disse que não vão tentar, eu não disse que o inimigo não pode usar pessoas para tentar prejudicar. É claro que isso acontece. Ao longo de toda a Bíblia nós temos muitas e muitos exemplos, como o próprio Daniel orando 3 vezes ao dia e acabou sendo lançado na cova dos leões sem merecer. O que dizer dos outros 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego? O que falar então de José do Egito, que foi vendido pelos próprios irmãos? Mas em todos os casos eu vejo um padrão de comportamento dos homens de Deus que foram injustiçados. Eles se mantiveram crendo e olhando para o Senhor, confiando naquele que é soberano. A sua vida não está nas mãos dos seus amigos, do seu patrão, do seu pastor. Não, a sua vida está nas mãos de Deus. Ele é soberano, é Ele o detentor do seu futuro, e só você pode estragar o que Deus tem para você, reagindo mal àquilo que acontece ao seu redor. Se mantenha firme, olhando para Jesus,
crendo no Senhor de todo o seu coração e que Ele está no controle de todas as coisas. Ele é poderoso, segundo as próprias Escrituras, para transformar, para converter a maldição em bênção. Aquilo que intentavam fazer mal a mim, disse José lá no Egito, quando ele se tornou governador. Vocês tentaram fazer mal contra mim, mas Deus converteu este mal em bênção, como se vê no dia de hoje. Eu quero orar por você. Pai, obrigado por mais um dia, mais uma manhã, e que ao longo do dia de hoje, meu Pai, possamos entender essa verdade, esse princípio, e viver esse princípio, entendendo que o Senhor mora, meu Pai, o Senhor é soberano e mora dentro de nós, no nosso coração, está no controle de todas as coisas. Pela fé, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.